As novas revelações sobre os contatos, a relação, como se quiser chamar, entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, aumentaram pressão para que o PL encontre eventualmente uma alternativa como candidato à presidência. As críticas de outros nomes à direita contra Flávio têm aumentado, enquanto o senador busca, enfim, de alguma forma, refazer ou reconstituir contatos com a área empresarial e representantes também do mercado financeiro. A reportagem é de Luciana Amaral. A revelação do encontro com Daniel Worcaro depois do ex-banqueiro ir para a prisão domiciliar aumentou a desconfiança no entorno de Flávio Bolsonaro, especialmente entre pré-candidatos ao Senado, estratégicos para a pretensão da direita de impeachment ministros do STF, ao temor de que suspeitas dificultem as eleições nos estados. O PL se vê com poucas opções para um plano B. Michele Bolsonaro é lembrada, mas sofre resistência da própria família. A ex-primeira-dama tem se mantido distante da empreitada eleitoral de Flávio. Só fala pra gente sobre o caso do Flávio, da campanha do Flávio. Você tem que perguntar pra eles. Aliados do senador apostam em uma auditoria de gastos solicitada à produtora do filme Dark Horse para silenciar suspeitas. Mas os resultados só devem sair daqui a pelo menos um mês. Até a crise sobre o Worcaro, Flávio buscava jogar parado contra Lula. Agora, além de continuar com agendas públicas e dar mais entrevistas, planeja antecipar pontos do plano de governo para criar fatos positivos para a própria base. Na segurança pública, Flávio cita a recriação de um ministério para a área e a proposta de redução da maioridade penal. O filho de Jair Bolsonaro ainda quer suspender por um ano a aplicação da reforma tributária, com o objetivo de rever reduções na alíquota padrão e regimes especiais. A reforma foi aprovada no governo Lula com o apoio de empresários e já está em fase de transição. Por isso, petistas questionam se haveria mesmo interesse do próprio empresariado em suspendê-la. Nesta quarta-feira, Flávio Bolsonaro teve encontros reservados com empresários e representantes do mercado financeiro em São Paulo. O senador busca se mostrar para este público como o único nome com capacidade de chegar a um segundo turno e derrotar Lula, ainda mais por ser o único a ter a bênção do pai. Enquanto isso, adversários tentam ganhar apoios em cima da crise de Flávio. Nesta quarta, em participação na Marcha dos Prefeitos, Ronaldo Caiado disse, sem citar nomes, que quem está contaminado pelo caso Master não tem autoridade para ser presidente. A pessoa que está contaminada, ele não tem estatura para sentar na cadeira da presidência da República, ele não tem autoridade moral para chamar a atenção de ministro supremo e nem do Congresso Nacional. Já Romeu Zema se disse decepcionado com Flávio. As explicações, para mim, não foram convincentes e precisamos tê-las. Nicole, a sua atividade profissional obriga você a olhar com lupa o que está acontecendo nesse grande universo das redes sociais. Ontem tivemos aqui conosco o profissional da área de pesquisa clássica, tradicional. Hoje queremos, através de você, ter uma ideia do que está se movimentando nessas nuvens digitais tão importantes na política brasileira hoje. Então, William, as redes elas têm apresentado as tendências antes das pesquisas, né? A gente já tinha observado, por exemplo, que o Flávio perderia, né, reputação, que o Lula não estava ganhando. Ao mesmo tempo, a Atlas, pesquisa Atlas mostrou esses dados, né? Então a gente consegue antever aqui mais ou menos as tendências. E hoje foi um dia extremamente negativo para o Flávio. Ele chegou a 70% de menções negativas na rede. É algo inédito, desde que nós começamos a medir o Flávio Bolsonaro nas redes, quando ele anunciou a candidatura. Então é algo muito frágil. Quando um candidato chega a esse ponto, ele fica muito tóxico, até porque já é uma semana de desgaste. As narrativas que ele colocou em defesa dele mesmo, né? Ou seja, que geralmente as narrativas são colocadas para que a militância as encampe e depois faça a defesa. Foram narrativas frágeis, teve que mudar de versões durante muito tempo. Então, isso agravou a situação dele. Eu acho que hoje a candidatura do Flávio corre risco de se manter justamente por conta desse desgaste que deve refletir não somente na candidatura dele, mas também nos cenários estaduais. A gente observa também uma fragmentação muito forte da direita nas redes. A direita costumava operar de uma forma muito unida,
na guerra narrativa das redes. Hoje ela está fragmentada, a briga dentro do próprio universo bolsonarista de direita, enquanto a esquerda tem falado unida e tem dominado as narrativas, o que também é muito prejudicial para o Flávio. Murilo, como é que a gente deve encarar essas constatações que o Denícoli acabou de nos informar, nos relatar? Como algo passageiro, naquela velha frase da política mineira, você olha para uma nuvem, ela está de um jeito, dali a pouco está do outro, ou você vê no que o Denícoli acabou de dizer algo mais perene, fundo, digamos até mesmo estrutural? William, a gente tem que olhar o passado recente. Antes mesmo da divulgação do diálogo de Flávio com Daniel Vorcaro, já havia uma situação onde Lula liderava, apesar de ser uma situação de empate técnico, por conta de alguns eventos. A própria rejeição do Jorge Messias colocou Lula, de uma certa forma, em uma posição antagônica em relação ao Supremo Tribunal Federal. Havia também a questão do desenrola, o anúncio dessas medidas, esse saco de bondades que o governo distribui, e também, antes disso, uma certa desunião dentro da própria direita, com questionamentos à candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, se nós olharmos o tracking uma semana antes do anúncio do diálogo do Vorcaro com o Flávio, do Flávio com o Vorcaro, porque não aparece a voz de Daniel nessa gravação, a situação dele já era de empate perdendo. Ele estava cedendo a liderança que ele vinha mantendo ainda muito que apertada. A questão da divulgação desses diálogos efetivamente traz um componente dramático para a candidatura dele. E não só o próprio fato em si, mas como os desdobramentos a seguir, as explicações, os questionamentos dos demais candidatos do campo da direita, tudo mais é ruim. Evidente que a perda era mais ou menos esperada. Eu estava em Nova York, lá na quarta-feira, quando saiu essa notícia. Alguns empresários ali ficaram consternados, achando, olha, isso aí vai terminar comprometendo a candidatura do Flávio. A perda ali de 6, 7 pontos era esperada, mas hoje, até há pouco, a perda ainda estava, de certa forma, gerenciada. Agora, os próximos passos é que vão dizer o que vai acontecer. Eu acho que a candidatura do Flávio subiu no telhado, mas a gente não pode dizer que ela vai cair do telhado. E até também pelo fato de que temos novas revelações que podem acontecer, que podem agravar a situação ou mantê-la do jeito que está. William. Caio, hoje houve um movimento relevante do ponto de vista da campanha ou da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, que é a troca de marqueteiro. Claro, não vou usar metáforas futebolísticas de jeito nenhum, porque, como eu mesmo acabo dizendo, às vezes só é preguiça intelectual. Mas é fato, sim, importante quando uma campanha muda pessoas que normalmente na política moderna têm um papel muito forte em traçar estratégias, inclusive. O que isto significa para a campanha do Flávio? Bom, vamos lá, bem brevemente, tentar colocar duas percepções minhas. Primeiro, a crise da campanha do Flávio é maior do que parece, na superfície, para mim. Por quê? Primeiro, porque tem uma crise de confiança dos políticos, e aí explica a candidatura, pré-candidatura Joaquim Barbosa e hoje Aécio Neves. Tem uma crise de confiança no eleitor, que ajuda a gente a entender essas interações que o Sérgio trouxe, né, nas redes sociais e no próprio campo bolsonarista, e tem uma crise também no mercado, né? Faria Lima, setor produtivo, empresariado, falando, poxa, esse cara, né? Será que tem mais problema e tal? Então esse é um problema muito difícil de solucionar. E o outro problema que a gente que acompanha essa campanha e as outras também, mas especialmente essa, tem uma crise interna, né? Tem um problema dentro dessa campanha, que é um problema que teve no governo Bolsonaro, né? Que tem nesse universo Bolsonaro, que são divisões internas, basicamente entre uma ala, vou dizer assim, bolsonarista raiz família, os filhos e o entorno dos filhos, junto com uma ala política, né? E elas não se cruzam, tem divergências quanto à estratégia, quanto ao estilo, quanto à forma como o Flávio deve tratar. Logo,
A mera troca do marqueteiro hoje, entrou o Eduardo Fischer, um publicitário premiado, conhecido, ela pode resolver uma crise de confiança a partir da forma como vai conduzir essa crise. Mas a divergência entre a ala política e a ala bolsonarista raiz, ela vai persistir. E se ela não se acertar, é um problema contratado para a campanha dele. Hoje o Rogério Marinho e a ala política venceu. Mas isso não quer dizer que ele vai ganhar todas e que na semana que vem tem uma nova crise envolvendo esses dois grupos internos. Hoje ele procurou, de alguma forma, laços, acho que a palavra está equivocada, contatos, atuar em direção a esses círculos que têm uma função grande como formadores de opinião. Estou falando do setor financeiro e empresarial. Como é que foi? William, está todo mundo tomando uma certa distância. Tem uma apuração até da nossa Lucinda Pinto aqui, dizendo que tem uma percepção no mercado de que é o Flávio que está tentando evitar um encontro cara a cara. Ele tem feito alguns telefonemas, mas aqueles eventos que ele estava participando, até eventos mais fechados, que o mercado faz muito, de trazer o candidato, perguntar, ter uma conversa mais tete-a-tete, fechada para a imprensa, acaba vazando uma ou outra coisa ali que é de interesse dos dois lados. Isso não está acontecendo. Agora, sabe a frase que eu tenho mais ouvido nas conversas com empresários, tanto do setor real quanto do setor financeiro? Você lembra que eu te falei que ele não era um bom candidato, que ele não era o ideal? Essa é a frase que eu tenho mais ouvido. Então, assim, quando o Flávio aparece com aquela candidatura, ele saca da cartola a candidatura, a primeira reação de todos os setores foi: isso é um problema, o Flávio não tem musculatura para seguir, isso mantém a radicalização, isso mantém a polarização. Por quê? Porque havia uma expectativa muito forte pelo fechamento em torno de Tarcísio. Tarcísio sempre foi o candidato ideal. Flávio passou a ser o candidato assim, quase que obrigado, né? Assim, as empresas e o mercado tiveram que aceitá-lo obrigatoriamente. Então, hoje, o que não há disposição para acomodar o Flávio, porque, na verdade, ele nunca foi acomodado, ele foi aceito por uma realidade dessa polarização que permaneceria. Sérgio Denícoli, deixa eu ver se você consegue nos ajudar numa outra abordagem do que a gente está tratando aqui agora. É normal, o Murilo, que é um experiente observador de Brasília, Thaís, Caio e eu, somos jornalistas veteranos, a gente fica plugado nessa questão política toda. É claro que os acontecimentos em torno do Flávio Bolsonaro nos mobilizam tremendamente, porque a gente infere a partir daí este ou aquele possível desdobramento político. Como é que é nas redes, Sérgio Denícoli? Como é que, vamos dizer, o mundo normal, não o mundo nosso aqui, viciado nisso, está vendo esses desdobramentos? Então, o principal sintoma dessa crise toda é a perda de credibilidade do Flávio. A gente mede, por exemplo, William, a confiança que é colocada quando alguém fala de um candidato. A confiança do Flávio despencou de 20 para 10, ele perdeu metade da credibilidade que ele tinha. Isso aconteceu na eleição de 2022, quando o Bolsonaro perde também confiança por conta da inflação. Nesse caso, a confiança é por conta das idas e vindas das declarações do Flávio, da falta de esclarecimento, e quando você perde metade da sua credibilidade, para recuperar é muito difícil. E uma outra questão que a gente observa também, a gente analisa nas menções positivas aos presidenciáveis, quem o defende, de qual espectro esse eleitor fala. O Flávio, ele vinha conversando com o eleitor de centro de uma forma adequada, ele não era um candidato de centro, mas havia pontos de contato que ele conseguia conversar com esse eleitor. Neste momento, ele foi deslocado para a extrema-direita, quem o defende. E, curiosamente, os demais candidatos de direita também, o Caiado, o Zema e o Renan Santos, também acabaram se distanciando do eleitor de centro, porque se colocaram... O Renan, no caso, é uma antítese dentro da direita do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, mas o Caiado e o Zema se colocaram quase como um apêndice do bolsonarismo, buscando disputar espaço dentro desse espectro. Isso os afastou do centro. Neste momento, eles estão bem afastados, a crise acabou por afastar ainda mais. E, curiosamente, o Lula, que estava restrito a um espectro de esquerda, ele começa a caminhar em direção ao centro. Então, aquilo que eu falei, que o Lula acabou não se beneficiando diretamente de melhora da imagem a partir dessa crise, isso já começa a mudar nos últimos 3 dias. Esse movimento é um movimento recente, a gente observa
um diálogo melhor do governo Lula com esse eleitor de centro que está muito assustado, que está abrindo mão da direita. Então, eu digo que se a direita insistir na candidatura do Flávio, isso vai contaminar esse espectro de uma forma bastante ampla. Não é uma crise somente do bolsonarismo, até porque a direita ela se identifica muito com o bolsonarismo, ela surge a partir daí, né? A direita que nós vemos hoje. E, então há uma crise da direita de credibilidade que é afetada pela candidatura do Flávio, por isso que eu acredito que ela não deve durar muito tempo. Como fica para o Centrão, Murilo? Olha, o Centrão vai tratar da sua vida a partir dos estados. Eles não. A candidatura presidencial ela é um bônus, é um plus a mais, como diria um corretor de imóveis. Ter um presidente é bom, mas o importante é ter uma fatia expressiva dentro do Congresso Nacional. Agora, eu queria voltar a um ponto aí. O que choca esse episódio é, primeiro, o fato do filme ter sido patrocinado pelo Banco Master, porque não aparece nenhum outro patrocinador. Segundo, porque esse tema deveria ter uma explicação pronta, né? Porque se houve esse fato, quer dizer, como está comprovado que aconteceu, e ainda mais esses diálogos, o Flávio deveria ter uma explicação muito boa pronta para quando saísse esse tema na mídia, e não foi o que aconteceu. E é evidente, o que o Sérgio diz tem toda a razão. O problema maior não é o eleitorado bolsonarista, que é bolsonarista. É o eleitorado de centro que vai decidir quem ganha a eleição. É aquele que não é nem lulista nem bolsonarista. Este eleitorado, ele acha o episódio do Banco Master uma tragédia. Fica horrorizado com tudo que aconteceu, fica horrorizado com todas as autoridades que estão potencialmente envolvidas no caso. Então, o fato de se ter uma ligação tão forte entre a candidatura do Flávio e o escândalo do Banco Master traz um dano eleitoral terrível para ele, no aspecto esse eleitor de centro que não é nenhum lado nem outro, e que, na verdade, buscava o Flávio por conta de uma decepção com o governo Lula, que não agrada, de um governo do próprio antilulismo também, que existe, é uma força política importante. Então, o fato é que isso gera uma situação muito, muito ruim. Agora, falando do Centrão, o Centrão vai tratar das eleições nos estados. O importante é que esses grandes partidos que compõem o grande centro da política brasileira estão disputando para ver quem tem mais deputados para controlar a Câmara dos Deputados e mais senadores para controlar o Senado também no ano que vem. É uma eleição paralela a essa, pouco falada, mas que é realmente a grande disputa de poder no Brasil.